Boas! Hoje vou-te ensinar a utilizar o Power Query no Excel para transformar dados e compilar informação. Fica por aí, é já a seguir. Bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira. Hoje vou-te mostrar alguns exemplos como podes utilizar o Power Query de uma forma eficiente dentro do Excel para compilar dados, juntar informação e criar uma tabela para analisar esses dados. Então, na lógica, nós vamos ter aqui três tabelas diferentes. Vamos compilar a informação retirando a necessidade de fazermos copy-paste, analisar sempre o último registro para copiar a nova informação para uma nova tabela. Vamos facilitar essa tarefa com a utilização de Power Query, mas vou-te mostrar também aqui algumas transformações que podes fazer muito simples, de modo a criares um mapa mais completo, ou uma tabela ou base de dados mais completa, para poderes analisar a tua informação. Chega então de conversa, vamos passar para o ecrã para ver como é que isto se faz. Então, já estamos no nosso ecrã para vermos aqui então os nossos dados e, como podes ver, tenho aqui três folhas: folha compras, folha financeira e folha marketing. Vou aproximar aqui a informação para podermos ver melhor. Cada tabela tem aqui um conjunto de informação de ID de produto. Temos também os meses, janeiro, fevereiro e março. O objetivo será compilar a informação do primeiro trimestre de cada uma destas tabelas numa única tabela, de modo a termos também depois a agregação dos valores por cada produto. Então, a lógica passa pelo seguinte. Primeiro, vamos importar estes dados para o Power Query, ou seja, estas três tabelas, vamos passá-las para o Power Query, de modo a criarmos uma ligação a estas três bases de dados e depois criar uma quarta query, ou seja, uma versão final da query, em que vamos ter a compilação das três tabelas em conjunto. Depois disto, vamos basicamente acrescentar mais alguma informação ou fazer algumas transformações ao nível dos produtos e também das colunas, calculando aqui alguns valores, para depois termos então a informação final dos nossos dados. Para podermos utilizar o Power Query, a lógica passa por acedermos aqui ao separador de dados e obter dados, ou seja, os dados já estão no Excel, por isso não vamos precisar de obter os dados de uma fonte externa. Por isso vamos utilizar uma tabela ou intervalo proveniente do Excel. Como neste caso nós temos apenas o intervalo, a primeira coisa que o Power Query vai fazer é converter o intervalo numa tabela. Então vamos fazer este processo 3 vezes. Vou começar então pela primeira, em que é solicitado então para criarmos uma tabela. Os dados estão definidos, a tabela tem cabeçalhos, faço OK e vamos entrar no Power Query. No Power Query, para já, não vou fazer nenhuma alteração estrutural, a não ser alterar aqui o nome da primeira tabela, que é a tabela, deixa-me só confirmar, das compras. Exato. Compras, ou seja, o departamento de compras, temos então uma primeira tabela. Então, se eu fechar e carregar para, vou criar apenas uma ligação aos nossos dados, uma vez que se os dados já estão no Excel, não vale a pena estar a carregar novamente para o Excel numa segunda tabela. Então, criamos apenas uma ligação e temos a primeira consulta criada aqui à direita no painel. Vou repetir o processo para a segunda tabela, financeira. Então, dados, tabela intervalo. E, neste caso, a segunda tabela é então a tabela financeira. Só alterar aqui o nome, fechar e carregar para. Novamente, apenas criar uma ligação. E temos a segunda ligação aos nossos dados. Última tabela é do departamento de marketing, tem os valores do departamento de marketing e, neste caso, dados, tabela intervalo, mesma lógica, convertemos em tabela e temos então a terceira tabela, que é o marketing. Ok, muito bem. Então, a partir daqui nós podíamos já fazer a intercalação, ou neste caso acrescentar as consultas. Vamos fazer vamos acrescentar os dados das três tabelas, ou seja, vamos utilizar as linhas todas e acrescentar sempre a uma nova query. E neste caso podemos criar ou acrescentar as consultas com uma nova query. Mas eu vou só carregar primeiro os dados, novamente, para o Excel, para criar também uma ligação para a terceira query. Ok? Então assim, a última tabela que vai ser carregada, já vai ser carregada para uma tabela efetiva do Excel e não apenas uma ligação. Então, a partir daqui, podemos fazer o processo também diretamente no Excel, ou seja,
Se eu aceder aqui ao separador dados, podemos obter os dados, mas vamos combinar as consultas e vamos acrescentar consultas. A lógica é precisamente a mesma. Então, vou clicar onde diz acrescentar consultas. E neste caso vou acrescentar 3 ou mais tabelas. E vou começar por acrescentar as compras, depois o financeiro e por fim o marketing. Então, qualquer query que possa vir a aparecer aqui futuramente no nosso fecheiro, podemos sempre importá-la para o Power Query, criar uma ligação e voltar a adicioná-la a esta query final. Vou então fazer OK para confirmar e temos a tal quarta consulta, que está aqui, acrescentar, onde já temos a informação dos nossos produtos todos. Então, esta consulta será a query final, digamos assim, ou podemos colocar o resumo da informação, mas vamos fazer agora aqui algumas alterações nesta tabela para apresentar os dados da forma como eu quero para o relatório. Então, primeira situação, por exemplo, o ID do produto, eu quero criar uma categoria de produto e o código do produto à parte. Então, vou, por exemplo, dividir a coluna, vou dividir por delimitador, ou seja, pelo delimitador, que vai ser então o traço personalizado e cada ocorrência, pode ser cada ocorrência, só existe um traço, ou um hífen, vou fazer OK. E temos então categoria do produto, eu vou colocar aqui categoria do produto e vou ter o ID do produto, vou só alterar aqui os valores. Depois, podemos também organizar os dados por categoria ou por numeração, ou seja, por exemplo, o ID do produto, vamos colocar uma ordenação ascendente, ou seja, tudo o que é produtos 401 estão aqui arrumados ou organizados de uma forma, o que significa que vamos ter sempre essa questão e a categoria do produto também podemos colocar a ordenação ascendente. Atenção, neste momento só tenho uma categoria, mas significa que se eu tiver novas categorias, eu terei então a possibilidade de definir essas novas categorias ordenadas. Na realidade, por acaso aqui tenho a primeira ordenação, o ID do produto, e depois a categoria do produto. Poderia ter ordenado primeiro a categoria e depois o ID do produto, mas é algo que podemos alterar facilmente na query. Depois temos aqui janeiro, fevereiro e março. Eu vou criar um grupo de IDs de produto, criando novas colunas para janeiro, fevereiro e março. E depois vou fazer uma última transformação que é agregar a informação toda também ao nível do produto. Então, vou fazer duas agregações. Uma agregação ao nível das linhas, todos os produtos com o mesmo ID vão ser agregados e depois todas as colunas com o mesmo produto também vão ser agregadas, ok? Então, vou clicar no separador base ou no separador transformar, é igual, nós temos aqui a opção de agrupar por. Vou então clicar em agrupar por e vou criar um grupo avançado, porque vou criar um grupo baseado em dois níveis. Primeiro nível, categoria do produto. Segundo nível, ID do produto. Ou seja, primeiro agrupo a categoria e depois agrupo o ID do produto. Ao agrupar por categoria e por ID do produto, eu vou criar 3 novas colunas. Uma nova coluna que vai agregar a informação de janeiro, outra nova coluna que vai agregar a informação de fevereiro e uma terceira coluna que vai agregar a informação de março. Agregar pela soma. Então, a primeira nova coluna vai ser janeiro, só para ter um nome diferente, que vai agregar a coluna janeiro. Adicionar nova agregação, a segunda coluna vai ser fevereiro, que vai agregar pela soma os valores de fevereiro. E a última, março, vai agregar pela soma os valores de março. Se eu fizer OK, estou a confirmar e tenho a categoria do produto, o ID do produto, janeiro, fevereiro e março. Agora, vou aproveitar estas 3 colunas para criar ao nível da linha uma soma dos valores todos de janeiro, fevereiro e março. Então, neste caso, vou adicionar uma nova coluna. Essa nova coluna vai ter aqui um padrão de adicionar, o que significa que estamos a fazer uma adição dos 3 valores das colunas da esquerda. Então, neste caso, esta coluna vai se chamar total do trimestre.
Como podes ver, temos então aqui 3 consultas criadas e essas 3 consultas geraram uma última consulta que é a compilação dos dados todos. Como podes ver também, o Power Query tem a vantagem de automatizar o processo, ou seja, todos os passos que estão aqui aplicados ficam guardados, o que significa que sempre que eu correr este fecheiro e refrescar os dados da minha tabela final, estes passos todos vão ser definidos, ou seja, vamos buscar as origens de dados, vamos dividir a coluna, vamos colocar o agrupamento dos dados e vamos colocar também o trimestre calculado. Então, este processo é uma automatização, como se fosse uma macro guardada no Excel. Vou então agora ao separador base, fechar e carregar, e vou fechar e carregar para, mas neste caso, vou então criar uma tabela com a agregação dos dados finais e vai ser colocada numa nova folha de cálculo, vou fazer OK, e tenho então aqui a categoria do produto, o ID do produto e janeiro, fevereiro e março, e temos então os IDs todos colocados. Bom, sendo este objeto uma tabela, vou só fazer aqui algumas alterações para criar um pequeno relatório em que posso analisar a informação. Então, por exemplo, vou alterar aqui o estilo da tabela, vou acrescentar aqui algumas linhas, Ctrl mais para acrescentar aqui algumas linhas, e vamos colocar, por exemplo, e eventualmente aqui na estrutura da tabela uma segmentação de dados pelo filtro da categoria, por exemplo, ok? E neste caso temos aqui a categoria, apenas a categoria A, para já, mas iremos ter mais categorias, vou colocar aqui, com este aspecto visual, e então agora vou aqui às compras e vou acrescentar aqui mais alguns valores. Vou só puxar a folha do resumo para a direita, que é a última folha, e agora, repara, sempre que eu for à minha consulta ou à minha tabela, posso ir à estrutura da tabela e atualizar os dados. Vou ter então as novas categorias criadas, categoria E, categoria B, categoria C, e temos então aqui no nosso mapa, vou só colocar a segmentação de dados com as várias colunas, e então posso filtrar a categoria B, a categoria C, a categoria A, a categoria E, por exemplo. Ok? Pronto. É só aqui a questão de a categoria ter ficado organizada de uma forma diferente, mas podemos ir sempre ao resumo, duplo clique sobre a nossa query e estruturar aqui os dados pela categoria do produto ascendente, ou seja, o último passo será ordenar a categoria do produto, fechar e carregar outra vez, o que significa que a nossa query está atualizada para termos as categorias dos produtos atualizadas, os IDs atualizados e o total do trimestre atualizado. Então, neste tutorial mostrei-te aqui alguns exemplos daquilo que tu podes fazer com o Power Query. Atenção que o Power Query é uma ferramenta extremamente poderosa, ela permite fazer muito mais do que aquilo que está aqui previsto neste tutorial, como é óbvio, mas como podes ver, com um interface bastante simples, consegues automatizar várias tarefas com uma facilidade bastante grande, utilizando aqui a ferramenta do Power Query. Então, relativamente ao vídeo, espero que tenhas gostado. Se sim, não te esqueças de colocar um like. E se ainda não te inscreveste no nosso canal, não te esqueças de subscrever e clicar no sininho das notificações. Entretanto, nós vemos em breve num próximo tutorial. Até lá, não te esqueças de praticar. Atenção, não te esqueças também que vamos ter o artigo disponível no site e por isso podes sempre consultar estes pormenores com mais detalhe e acompanhar o vídeo à medida que vais testando esta parte. Até à próxima!